A gente está vivendo assim no Brasil, no mundo também, né? Umas coisas meio loucas, umas coisas estranhas, né? Parece que tem uma parte da nossa sociedade que a realidade delas não condiz com a realidade real. Parece que vivem num mundo paralelo. Na verdade, já é meio assim mesmo, né? Mas um Brasil paralelo. Mas parece que agora isso está bem marcante, bem visível mesmo, né? Gente fazendo saudações nazistas, alguns por não saber o que é o nazismo, outras por saber o que é o nazismo. E às vezes você conversa com pessoas que você não entende o que a pessoa fala, apesar de ser o mesmo idioma, apesar de ser nascidos no mesmo país, na mesma cidade, comer praticamente as mesmas coisas. Tão perto assim, mas tão distante a realidade. E às vezes no mesmo ambiente. E hoje cedo eu estava conversando com um professor, colega meu, e ele se mostrou muito desesperançoso com a situação do nosso país. Ele disse, olha, não sei, está tudo muito difícil, não sei no que é que vai dar. Ele disse, você tem razão em ficar preocupado. Nós todos temos razão em ficar preocupados. O nosso tempo é pouco, né? Intervalo 15 minutos, 20 minutos, não dá para nada. São muitas lamentações. Mas eu me arrisquei a dizer a ele uma coisa. Eu disse, enquanto a gente viver da mesma forma, a vida vai ser uma situação sem esperança. Eu acho que eu só faltei matar ele depois dessa. Mas isso é óbvio. Enquanto a gente viver da mesma forma, a vida vai ser uma situação sem esperança. E ainda agora, antes do Zazinho, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa tem, da área da psicologia, e essa pessoa tem dizendo, olha, bom, aqui tem dia que está uma loucura, é gente demais. Tem dia que está bem tranquilo. Hoje mesmo está tudo tranquilo aqui. O senhor sabe o que é isso? Eu digo, eu sei. Guardando todas as proporções, no zazen também é assim. Porque nós temos objetivos muito egoístas. Nós temos objetivos egoístas a serem alcançados. E é justamente esse objetivo egoísta que a gente tem para ser alcançado que não nos deixa realmente ser um praticante. Eu não estou dizendo que é praticante quem vem para o templo, quem não vem. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, é que, foi até a frase que eu usei lá com o rapaz, eu disse, eu entendo isso. As pessoas vêm, se acham curadas, depois abandonam e vão ter as mesmas atitudes que o fizeram adoecer. Ele disse, é exatamente isso. Olha que loucura. Só que isso que eu estou dizendo ainda é uma visão muito pobre, é uma visão muito restrita do que é a prática do Zazen, ou do que é a prática do Zen. A gente leu quarta-feira um texto daquele livro Mente de Principiante, que Shoro Suzuki ele diz que quando você faz Zazen, tudo o que existe faz Zazen com você. Seus problemas fazem Zazen também. Eita, essa frase é sensacional. Quando você faz Zazen, tudo o que existe faz Zazen também. Seus problemas também fazem Zazen. Mas se você não tem a prática correta, aí você está praticando, o outro não está praticando, existe eu e você separado, existe eu e o outro.
Mas uma coisa é certa. A realidade e tudo que existe só existe porque nós somos interdependentes. Porque nós não somos separadinhos uns dos outros. Nós intersomos. E as pessoas agindo dessa ou daquela outra maneira contribuem, se a gente vê as coisas como as coisas são, contribui para um amadurecimento total da população. É mais ou menos assim. Opa, eu não quero ser daquele jeito. Eu não sei nem como dizer o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. É muito louco, é muito insano, é muita loucura ouvir pessoas que antes defendiam abaixo a Rede Globo, porque o povo não é bobo, e hoje assistindo a Globo e dizendo que a Globo está fazendo um bom serviço para a sociedade brasileira, porque bate em determinado candidato. Não é louco isso? Há bem pouco tempo estava um grupo da população brasileira só dizendo: ah, a Globo é isso, a Globo é aquilo. Aí aquele grupo que antigamente defendia a Rede Globo, hoje diz: ah, a Globo é isso, a Globo é aquilo. Você já parou para pensar nessa loucura? Os diferentes grupos estão dizendo praticamente as mesmas coisas, guardando as proporções, em lugares diferentes, dizendo que eu tenho a razão, nosso grupo tem a razão, o grupo do outro não tem a razão. Nós somos os melhores, o outro não é o melhor. Os outros não são tão bons. Nós temos o projeto certo, os outros não têm um projeto certo. Isso é muito estranho. E isso em grande quantidade, né? Não está falando de um grupinho pequeno aqui, mas está falando de um grupo de milhões de pessoas que precisam se ajustar enquanto uma sociedade para poder seguir o caminho. Então, nessa perspectiva comum, a vida é uma situação sem esperança mesmo. Porque as pessoas não sabem mais o que fazer. Então, é uma situação meio sem esperança. Como estava desesperançoso essa pessoa que eu conversei hoje de manhã, o professor colega meu. Mas, ao mesmo tempo, só nos resta uma coisa principal, que é viver. E viver e ter possibilidades significa ter uma esperança, não aquela esperança besta de que, tudo vai melhorar. Não. Se a gente souber vivenciar o momento presente, o aqui, o agora, enxergar as coisas como as coisas são, só o ato de viver já é esperançoso. Porque o que é que acontece com a maioria da gente? A gente vive uma coisa de conteúdo interno e a realidade externa é completamente diferente. O nome disso, você sabe, né? É uma alienação total. Quando eu vivo uma coisa dentro de mim, que do lado de fora é outra completamente diferente, o nome disso é alienação. E como é que nós vamos transformar a sociedade que a gente vive se nós vivemos uma coisa internamente e externamente estão acontecendo outras coisas? O mundo se apresenta, o Brasil se apresenta hoje com outras necessidades, que às vezes as pessoas estão vivendo coisas completamente diferentes. Simples. A receita do fracasso é simples. Diga para as pessoas que não assistam televisão ou assistam apenas um determinado canal. Feche essas pessoas dentro de um curral, entenda-se curral, igrejas, templos, um escambau, que nome você quiser dar. E coloque aquele que fala como sendo a autoridade maior. Inquestionável essa autoridade. E de preferência, diga que essa pessoa é um grande discípulo, é um grande praticante,
é um grande pastor para poder conduzir o seu rebanho. Não é assim que a gente vê que as coisas acontecem? Aí fica as pessoas altamente isoladas, os grupos isolados, sem conversar, sem ver quais são as possibilidades, sem ver o que é que os lados têm de bom e o que é que tem de ruim, e com ego do tamanho do mundo, sem querer dar o braço a torcer. Mas não pense que a gente vai mudar mudando o candidato A ou o candidato B. Não muda. Muda aqui dentro. A verdadeira mudança é essa daqui. Essa é a verdadeira mudança. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai estar falando do nosso lado as mesmas coisas e o outro numa situação dizendo as mesmas baboseiras daqui. Então, a verdadeira mudança, a gente muda uma sociedade como um todo, não é só trocando pessoas de poder, que é importante ter democracia, lógico que é importante. É importante que exista alternância de poder, mas a gente muda realmente a sociedade quando a gente muda as pessoas. E a grande questão que a gente vive hoje no mundo, mas principalmente no Brasil, é que como é que estão querendo mudar as pessoas? Para que lado estão querendo mudar as pessoas? E o que é mais bonitinho e triste de ver é que se usa o sagrado para fazer tudo isso. Se usa o nome santo, usa o santo nome em vão para conseguir objetivos puramente o quê? Egóicos, de projetos particulares, de meia dúzia de cabras safadas. A gente pensa que vai curar a sociedade votando em A ou em B. Pode até ajudar, mas a verdadeira cura não é essa. Talvez um ou outro beneficie mais para uma verdadeira cura, mas a cura mesmo é daqui de dentro. Mas só que tem um enorme problema, eu comecei falando dele. A nossa visão, o nosso egoísmo que não nos deixa realmente praticar. Porque nós somos excelentes praticantes quando nós estamos com dor, quando nós estamos com sofrimento. Se a gente está com dor, com sofrimento emocional, mental, e não se deixa abater e nem se levar pela raiva, a gente se torna um ótimo praticante. Mas a partir do momento que a nossa dor, o nosso sofrimento vai embora, a gente deixa de praticar. Mas a gente é capaz de não, tá tudo ruim. Peraí. Ajeita a coluna. Pega uma certa lucidez. Aí depois adoece de novo. Aí, nossa, eu preciso de um remédio de novo. Você está entendendo isso, então? Isso eu estou dizendo aqui num grupinho pequeno. Imagina um grupo grande que é o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Aí o melhor entre aspas, né? O mais fácil é o método barato. Um comprimidozinho para poder a gente viver feliz. A minha avó tem problema de Alzheimer. E outros problemas. E uma vez eu peguei um remédio, me disseram, pega aí o remédio de mãe. Aí eu fui pegar, qual é? Esse que tem escrito o nome Felicidade. Que coisa preocupante. Um remédio com o nome de felicidade. Mas não é que o nome do remédio é felicidade. Alguém colocou o nome felicidade no remédio. E quando a pessoa toma aquele remédio, então sente bem-estar. Pessoal, a que ponto a gente chegou que para poder ter um bem-estar precisa de um remédio? Existem situações e situações. Quando é uma pessoa já no estado difícil, dá para entender. Mas e quando são os jovens? E quando são as pessoas que vão fazer, sei lá, o Enem ou coisa parecida? Ou
pessoas jovens que vão fazer apenas uma provazinha, tem que tomar uma substância para poder se sentir bem, porque não dão conta da própria emoção. Aí você acha que a pessoa que não dá conta da própria emoção, quando se juntam com outras que também não dão conta da própria emoção, não vão formar um grupo, seja com qual objetivo? Nós mesmos estamos em um grupo aqui. E errado se a gente estivesse julgando melhor do que os outros. Porque aí significa dizer que a nossa prática está com defeito. Porque a gente está se achando separado. O grande problema de quem está começando a prática, realmente, é querer que as pessoas participem. Isso é a coisa... O erro inicial é querer que as pessoas participem. Mas, na verdade, a prática do Zazen é uma prática que é muito alheia, muito distante das pessoas como um todo. Ficar quietinho, ficar calado, fazer as coisas conscientemente. Uma vez eu recebi um grupo aqui, não faz nem tanto tempo. A gente foi fazer um quirim, a menina quase que ia caindo. Porque ela nunca tinha andado do jeito que ela andou. Ela nunca tinha andado conscientemente. Olha que loucura. A pessoa anda todo dia, mas quando vai andar devagar e com atenção, a pessoa se desequilibra. Então, essa prática aqui, que é aberta para todo mundo, às vezes, as pessoas vêm para ter uma experiência diferente. Sei lá, para tirar uma foto, para ter o que conversar na segunda-feira. Mas para você que realmente pratica, você sabe que o objetivo não é esse. Você sabe que o verdadeiro objetivo é simplesmente eu não, nem querer ser iluminado. Nem querer ser iluminado. É voltar para si, porque voltar para si de forma correta também significa voltar para tudo que existe, porque não tem nada separadinho, não tem nada separadinho. Só que isso é muito difícil, pessoal, de entender. A gente é tão junto, a gente é tão misturado, que se um começar a abrir a boca aqui agora, os outros também começam a abrir a boca, começam a bocejar também. Só que no dia a dia, no corre-corre, nós nos sentimos o quê? Separadinhos, separadinhos. Nós somos coisas completamente diferentes. Mas você vê que a loucura de uns podem contaminar os outros, dependendo como a gente haja, dependendo como a gente reaja, isso pode se transformar em uma grande confusão. Bodhidharma, que é um grande monge, mestre zen, ele diz uma frase, para a gente encerrar, que é assim. Ele diz, na dúvida, não haja. Porque se você agir, talvez você caia em um rio de nascimento e morte. Talvez se a gente agir da forma errada, talvez aquele ditado nem sempre é verdadeiro. O remédio de um doido é outro doido, nem sempre é verdadeiro. Às vezes é, o remédio de um doido é outro doido para acabar com a doidice dele, do outro. Mas quem é que vai acabar com a do outro doido? Então tem que ter lucidez, não doideira. Então, enquanto a gente viver só da mesma forma, a vida vai ser uma situação sem esperança. Mas se a gente viver essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, com cuidado, com atenção, com zelo, sabendo valorizar, viver já é esperançoso. Não quero mudar a sociedade como um todo, não, sabe? A gente, quando é jovem, tem essa loucura na nossa cabeça. Eu vou mudar a sociedade como um todo, mas uma grande revolução. Eu já pensei isso uma vez, sabe? E é uma grande balela.
nós talvez não tenhamos o poder de mudar a sociedade como um todo. São as pessoas que mudam e mudam a sociedade. Nem que seja assim. Por contaminação, sabe? Sabe o corona? Um contaminando o outro. É isso. Um bom contágio. Parece até um filme que nós estamos. Um bom contágio. O livro da monja, um bom contágio. Não compactuar com a loucura alheia. Não dar corda para a loucura alheia. Não revidar a loucura alheia, mas tiver a oportunidade de mostrar que, ei, talvez não é por aí. Quando você estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse, como é que eu vou saber o que é certo fazer ou não? Como é que eu vou saber se eu estou enganado ou não? Eu digo, meu filho, você não sabe? Não sei. É simples. A gente sabe que a gente está enganado da seguinte maneira. Se eu atribuir valores a determinados objetos, pessoas e situações, se aquele valor que eu atribuí, o objeto, a situação ou a pessoa não tiver condição de sustentar, eu estou alienado. Eu não estou vendo as coisas como as coisas são. Que cor é esse tripé? Esse tripé é preto. Aí chega alguém e diz, não, esse tripé aqui é azul. A pessoa que diz que esse tripé é azul não está colocando valor correto, atribuindo um valor correto ao objeto. O objeto não tem condição de sustentar esse valor. Afinal de contas, isso não é azul, afinal de contas, isso aqui é preto. E é o que a gente vê hoje em dia. Vocês entenderam, né? Eu até disse um dia desse no ator, pessoal, são os mesmos argumentos. É sempre o medo do consumismo, ou é sempre o medo do comunismo. É sempre em defesa disso ou daquilo outro. Mas será que realmente é? Ou são apenas desculpas esfarrapadas para justificar algumas coisas que matam? Porque tem grupo que diz que se eu matar em nome disso ou daquilo outro, é bom. A Koen Hiroshi diz uma frase que é ótima, que ela diz assim, não há nada pelo qual matar ou morrer. Há pelo que viver. Pelo que viver, há sim motivo para viver. Mas para matar ou morrer não tem. Mas enquanto tivermos só fechado, achando que estamos corretos, a gente não vai conversar nunca. E o destino pode ser bem doloroso se a gente não baixa as armas e conversa enquanto uma sociedade. Repito, não há nada pelo qual morrer ou matar, mas pelo que viver. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e possamos nos tornar o caminho